Alô, alô, sou eu, Paulinho Boa Pessoa, mas pode me chamar de amigo. Tô chegando aqui para contar mais uma impressionante história da meia-noite. Mas quero mandar um alô especial para ela que se tornou membro aqui do nosso canal, a Juju de Piracicaba. Fala, Paulinho! Você que vem aí com os melhores relatos do YouTube. Puxa vida, muito obrigado, viu, Juju? Um beijo para você. Ô, Paulinho, eu adoro as suas histórias porque são 100% reais. É isso mesmo. Manda um abraço forte aqui para Piracicaba. Alô, Piracicaba, obrigado pela flor, viu, Juju? Obrigado aí por tudo. E ela é membro do nosso canal. Você gostaria que o Paulinho Boa Pessoa te mandasse um beijo também? Como eu fiz agora com a Juju? Então, por favor, fácil. Basta você optar e se tornar membro do nosso canal, tal qual fez a nossa querida Juju de Piracicaba, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal do Paulinho Boa Pessoa, porque isso para nós é fundamental. E para o YouTube também, se inscreva no canal, não custa nada, tá? Aproveita e dá o teu joinha, aquele dedinho para cima, aquele positivo. O YouTube também valoriza muito. E aí ele propagará o nosso canal, a gente se torna mais forte e acaba recebendo muito mais histórias, como essa que eu acabo de receber e passo a relatar para vocês a partir desse instante. Digníssimo e querido amigo Paulinho Boa Pessoa, a minha história é a respeito de um fato que aconteceu na minha vida. Queria dizer às pessoas que muita gente talvez possa até duvidar, mas é tudo verdadeiro, tudo é realidade. E eu gostaria muito de falar os detalhes para todos vocês. Eu estava noiva do Carlos, casamento marcado, cerimônia, festa. Sabe quando tá tudo já preparadinho? Padrinho convidado, apartamento alugado, mobiliado o apartamento, tudo pronto para que eu me tornasse a esposa do homem que loucamente eu amava. Carlos, ele era excelente para mim. Ele era um homem simplesmente espetacular e eu tinha certeza absoluta que nós seríamos felicíssimos, muito felizes. Eu era tão apaixonada pelo Carlos que eu sempre falava para ele que se alguma coisa viesse a nos separar, eu, sinceramente, não sabia o que seria da minha vida daquele momento para frente. E dizia, olha, Carlos, eu sem você, eu prefiro morrer. Eu não sei se aquilo que eu falava era certo ou errado, mas eu dizia isso, Carlos, sem você, eu prefiro a morte. O nosso casamento então se aproximava. Faltava pouco mais de um mês para que eu me tornasse a pessoa mais feliz do universo. Eu ia me casar com o Carlos. De repente, na manhã daquela quinta-feira, o Carlos, ele estava no escritório onde ele trabalhava. Ele era formado advogado, tá? Ele estava no escritório trabalhando. Ele estava redigindo a respeito de uma defesa que ele estava preparando. E nesse dia, pouquinho antes do almoço, o Carlos escrevendo a defesa, ele começou a sentir uma dor forte no peito, começou a ter dificuldade para respirar, e ele puxando assim o ar com uma certa dificuldade, aquela dor no peito, ele comentou com um amigo e sócio de trabalho dele, Francisco. Aí ele falou o que ele estava sentindo. Francisco. Aí o Francisco falou, levanta um pouco, anda um pouco, vai até a varanda do escritório. O escritório ele ficava num sobrado e eles estavam no segundo andar. No segundo andar tinha uma varanda. Vai até a varanda, anda um pouquinho. Sei lá, de repente é uma prisão de ventre. Foi o que acreditou o Francisco. Acontece que antes do Carlos conseguir chegar a essa varanda, ele sentiu uma dor, assim, uma pontada no peito, que ele deu um grito pedindo socorro. Só que não deu tempo de ninguém socorrê-lo.
O Carlos se ajoelhou com a mão ainda no peito, de tanto que aquilo doía, e ali no escritório, sem conseguir chegar à varanda, ele deu o último suspiro dele e caiu morto. Foi uma coisa terrível. Ele foi a vítima de um ataque fulminante do coração. Depois o médico explicou que na idade dele, ele tinha pouco mais de 30 anos. Isso é comum de acontecer, porque o coração está muito forte. Uma explicação fora da técnica e colocada assim para que as pessoas entendessem. Está com o coração muito forte, um homem com um pouco mais de 30 anos. E aí quando veio aquele baque no coração, ele falou assim, acontece uma espécie de uma explosão no coração. Foi por isso que ele morreu dessa forma. Não dá nem para socorrer. Gente de Deus, quando eu recebi a notícia na minha casa, eu simplesmente não acreditei. Eu fiquei totalmente em choque. E só me dei conta que Carlos havia realmente falecido quando eu fiquei frente a frente com ele, no caixão dele. Eu não queria acreditar. Eu não aceitava de jeito nenhum que eu tinha perdido aquele homem tão especial, o Carlos. O homem que dali a alguns dias se tornaria o meu marido, agora morto dentro de um caixão. Carlos sempre cuidou muito bem da saúde dele, do corpo. Você acredita que ele não fumava, bebia assim socialmente, agora comia muito bem, mas ele fazia caminhada, ele praticava esporte. Eu fiquei tão revoltada. O médico havia já dito que ele tinha algum problema congênito. Não é normal um jovem morrer assim, de um ataque fulminante do coração. Ele falou, não é comum. Isso é algum problema congênito. A pessoa nasce com esse problema no coração e não sabe. Olha, eu fiquei tão revoltada que ali mesmo no velório me tornei agressiva com todos que tentavam me confortar. Eu gritava até com o Carlos. Se levanta daí, Carlos! Não finja não, você não morreu! Sai daí, Carlos! Você não morreu, você tá vivo! Vamos embora! Você vai sair daqui comigo e vai sair daqui andando! Levanta daí, Carlos! As pessoas ficavam penalizadas de me verem daquele jeito, mas eu perdi completamente a noção. Eu achava que o Carlos, ele estava me enganando, ele não estava morto, não era possível. Levanta daí, você está fingindo que morreu, Carlos, eu te conheço. Não é uma atitude normal. Quando o pessoal do cemitério chegou para fechar o caixão, para levá-lo para ser sepultado, eu acabei agredindo um dos funcionários. Eu unhei a cara do moço. Eu agredi. Eu tive que ser contida pelo meu pai e por um irmão do Carlos, meu cunhado. Eu precisei ser retirada dali à força para que o enterro pudesse a bom modo acontecer. Eu perdi completamente a noção do que era certo e do que era errado. Eu enlouqueci. Era assim que eu acreditava que eu estivesse. A partir daquele dia, eu acabei entrando numa depressão muito aguda, muito profunda. E eu tinha certeza que eu também não suportaria. Morreria também. Aliás, era meu desejo. Eu queria morrer, porque a vida para mim não fazia o menor sentido. Lembram que eu falava que se alguma coisa me separasse do Carlos, eu preferia morrer? Eu falava isso para ele, lembram? Olha, Carlos, se alguma coisa um dia acontecer, que a gente seja obrigado a se separar, eu prefiro a morte. E era o que estava acontecendo comigo agora. Eu preferia morrer. Acabei abandonando o meu trabalho, o meu emprego, vivia trancada no meu quarto, sem falar com mais absolutamente ninguém, tranquei matrícula na faculdade, eu também estava fazendo direito, incentivada pelo Carlos, eu também iria me tornar advogada, e eu parei a minha vida, eu paralisei a minha vida, acabei ficando desnutrida. Eu nunca assim tive um corpo avantajado, mas eu fiquei tão magra que os ossos começaram a ficar expostos. Fiquei desnutrida.
Eu não comia mais absolutamente nada. E não tendo outro jeito, até por uma questão de sobrevivência, a família resolveu me internar. Caso contrário, eu não duraria muito tempo. No ambiente do hospital, internada, tomando soro, eu conheci Fátima. Do grupo de enfermeiras, conheci várias pessoas muito boas, mas a Fátima, ela era especial. A Fátima cuidava de mim. E essa mulher, a Fátima, além dos cuidados de enfermeira, além da enfermagem, do profissionalismo, ela passava alguns minutos sempre conversando comigo. E de alguma maneira, as coisas que ela me falava, essas coisas me confortavam. Ela conseguia me confortar. Ela dizia: olha, eu sei perfeitamente a dor que te aflige. Eu sei a dor que você está passando. Porque eu passei a mesma dor. Não faz muito tempo, foi há alguns anos, quando o meu marido faleceu também num acidente de trabalho. Então a Fátima me contava que o marido ela perdeu também num acidente e que ela acabou encontrando o conforto através de uma coisa na qual eu não acreditava. Sinceramente, eu não acreditava, nunca acreditei. Mas ela falou para mim: olha, eu melhorei muito depois que eu me descobri médium. E sendo médium, eu acabei conversando com a alma, com o espírito do meu falecido marido. E ele me disse tanta coisa importante. Ele me confortou mesmo depois de morto, sabia? Olha, foi para mim uma grande solução. Eu também estive muito doente. Eu, sinceramente, nessa parte, embora eu amasse a Fátima, nessa parte eu não acreditava. Mas eu acabei ficando muito tempo ali no hospital. Gente, eu cheguei a ficar 23 dias. Os médicos não me davam alta porque era a maneira de eu me recuperar. O soro estava me fazendo bem. Eles forçavam uma alimentação. Eu comecei a tomar vitaminas intravenosas. Então, eu fui me fortalecendo naquele hospital. E fui me tornando cada vez mais amiga da Fátima. E por incrível que pareça, ela sempre dava um jeitinho muito especial de me fazer me sentir melhor a cada dia que passava. Ela dizia: calma, eu tenho certeza. Ela colocava a mãozinha dela nas minhas mãos, falava: tenho certeza que o seu noivo, esteja onde estiver, ele olha por você. E quanto mais você sofre, é possível que ele sofra também do outro lado. Então procure se acalmar. Foi assim até o dia que eu recebi alta. E quando eu fui me despedir da Fátima, eu pedi que assim que ela tivesse um tempo, que ela fosse na minha casa me visitar. Eu havia gostado demais dela, embora eu não comungasse da mesma fé que ela. Só que foi eu chegar na minha casa, nossa, e a minha tristeza voltou e voltou com tudo. Eu tinha tanta coisa do Carlos, meu noivo, guardado em casa. Fotos, roupas, cartas que ele me escrevia nos tempos do nosso namoro. E foi a partir daí que eu comecei a ter sonho todas as noites com o Carlos. E os sonhos que eu tinha com ele eram assim. Ele aparecia no sonho chorando, ele chorava muito assim no sonho, ele parecia estar sofrendo muito também. E esses sonhos, eles não me ajudavam, não, naquele momento não me ajudavam não, porque eu comecei a ficar mais perturbada na minha vida. Sabe, eu comecei a ter encontros com o meu noivo falecido nos sonhos, e nestes sonhos ele não estava bem, ele estava chorando, ele estava sofrendo. E aí eu comecei a me revoltar ainda mais com a morte do Carlos, porque eu não aceitava de jeito nenhum aquilo que havia acontecido. E revoltada do jeito que eu estava, eu comecei a brigar com Deus.
Cheguei a blasfemar. Comecei a culpar, a acusar Deus pela morte do meu amor, do amor da minha vida. Ô Paulinho, começaram a passar pela minha cabeça umas ideias malucas. Eu nem quero citá-las, porque elas não iriam fazer bem a ninguém. Sabe aquelas ideias? São pessoas adultas que estão me ouvindo e elas estão me entendendo. Sabe quando você acha que não faz mais sentido ficar aqui? Exatamente isso. Vocês me entenderam. Eu já estava pensando até nisso, mas graças a Deus não fiz, porque eu sabia que se fizesse isso, eu não iria para o mesmo lugar que o Carlos estava. E isso me havia dito a Fátima. A Fátima, aquela enfermeira lá do hospital, ela começou a frequentar a minha casa. E dentre os muitos conselhos que ela me deu, ela dizia assim: eu tenho certeza que o seu noivo está num bom lugar. Se ele aparece no sonho chorando para você, é porque ele está precisando da sua aceitação. Você precisa aceitar o passamento dele, para que ele tenha paz do outro lado. Agora, existe uma coisa que eu preciso te falar. Essas ideias ruins que você comentou comigo, de abreviar a existência, isso não pode acontecer em hipótese alguma, porque você não se encontrará com ele. Se você o fizer, você vai para um outro lugar. Você vai para um outro lugar. Você quer dizer que eu vou para o inferno? Não. Não é essa expressão que nós usamos no Espiritismo. Mas você não vai para o mesmo lugar que ele está. Você entendeu? Se você quer manter acesa essa esperança de um dia reencontrar o seu noivo, jamais faça isso. Tenha calma. Isso foi muito importante. A Fátima ter dito isso a mim foi de uma importância ímpar. Até que numa tarde, quando eu estava totalmente desesperada, sentindo a falta do Carlos, eu de novo recebi a visita da Fátima, a enfermeira. E ela vendo aquele meu desespero, a Fátima acabou tendo uma longa conversa comigo e a minha mãe precisava sair, a minha mãe era a única que estava em casa. A minha mãe falou assim: ô Fátima, eu preciso ir ao supermercado e eu não queria deixar a minha filha sozinha. Já que você está aqui, você poderia ficar com ela enquanto eu vou no mercado? Eu não vou demorar muito. Não, lógico, a senhora pode ir. Pode ir numa boa lá no mercado, pode demorar, não tenho nada que fazer. Eu vim aqui especialmente para visitá-la, tá? Pode ficar tranquilo. E a minha mãe então agradeceu e saiu. A Fátima, nessa tarde, ela começou a me contar a história dela. Falou: olha, eu sei que você não comunga da mesma fé que eu, mas eu quero abordar esse assunto de novo com você. Eu te contei, né? Que eu tive o grande golpe de ter sofrido a morte do meu esposo. Só que eu aprendi muita coisa no Espiritismo, sabe? E tudo que eu aprendi lá fez com que eu saísse daquela situação terrível na qual eu também me encontrava. Porque meu marido também teve uma morte repentina e assustadora. Olha, eu queria conversar com você. Enquanto você não aceitar a morte do Carlos, a alma dele não terá mesmo paz. E eu tenho o dom da mediunidade, sabe? Se você quiser, até melhor agora, sua mãe saiu, estamos só nós duas aqui. Você vai poder conversar com o Carlos através da minha pessoa. Mas eu só quero fazer isso se você me permitir. Antes de vir para cá, eu recebi a visita do espírito do Carlos. E ele disse que precisa muito conversar com você. Você permite que isto possa acontecer? Eu olhei assim assustada para Fátima. Será que aquilo era possível? Eu não acreditava. Eu não acreditava. E repito, eu vinha de uma outra fé, de uma outra igreja,
Eu estava muito abalada, muito revoltada assim com a morte do Carlos, mas eu não estava acreditando que aquilo fosse possível de acontecer. Mas naquele dia, ela me convenceu, dizendo: se você quiser, é só você me falar agora. Ele, inclusive, está aqui. Onde? Eu perguntei para ela. Onde, Fátima? Você não poderá vê-lo. Só tem um jeito. Ele vai se comunicar com você através da minha pessoa. Pode ser? Eu ainda na dúvida, falei para ela, com medo também. Pode ser. E de repente, a Fátima se concentrou, começou a fazer umas orações. De repente, ela respirou de uma maneira assim profunda. Sabe quando a pessoa dá aquele respiro profundo? E depois desse respiro profundo, quando ela voltou a falar comigo, ela disse uma coisa que eu jamais havia dito para ela. Que o Carlos me chamava daquele jeito. Isso eu não tinha contado para ninguém. Para ninguém. Eu escutei ela falar assim: oi, Bilu. Só uma pessoa no mundo me chamava de Bilu. Só. E essa pessoa que me chamava de Bilu já estava morta. Era o Carlos. Quando ela falou, oi, Bilu, eu senti que de fato não era mais a Fátima que estava ali. Era ele? Será que era o Carlos? Eu respondi, é você, amor? Oi, Bilu. Sou. Amor, mas eu não acredito, amor. Bilu, creia, acredite. Você não pode imaginar os mistérios que existem entre o céu e a terra. Olha, eu fui autorizado através dessa irmã, essa irmã encarnada chamada Fátima, a ter esse contato com você. Eu quero lhe dizer que reencontrei meus parentes falecidos que estão comigo, amigo, uma amiga, gente que já tinha partido e que está me dando muito apoio do lado de cá. Mas eu não consigo, sabe, seguir o caminho que eu preciso seguir por aqui, porque você me prendeu no seu pensamento, me prendeu através dos seus apelos, você vive chamando por mim, chorando por mim e sacrificando a sua vida por mim. Você tem tido pensamentos ruins, até pensou em abreviar sua vida. Não, amor. Bilu, não, Bilu. Isso nunca. Por favor, isso nunca. Creia, aqui do lado onde eu estou, nós precisamos de compreensão, precisamos das orações, mas a maior de todas as orações que você pode fazer por mim é se sentir melhor, é se sentir em paz, Bilu, é estar consciente de que a vida segue. Bilu, você parou tudo. Você parou com o teu trabalho, trancou a matrícula na faculdade. Bilu, eu necessito de seguir o meu caminho, o meu rumo do lado de cá, mas para isso eu não posso me sentir em paz para realizá-lo se você também não estiver em paz para fazer as coisas necessárias. Bilu, eu quero te fazer um apelo e só fui autorizado a estar através dessa irmã encarnada, Fátima, falando com você para fazer esse apelo. Que você retome a sua vida. Quando você retomar a sua vida, quando você se conscientizar das coisas importantes que você tem para fazer e realizar, eu terei paz do lado de cá. Bilu, você só tem 28 anos. Você é uma menina. Você não imagina o caminho lindo que você tem pela frente. As coisas que ainda irão acontecer na sua vida. Você vai ter grandes emoções. Eu não posso falar absolutamente nada a respeito do seu futuro, mas eu só quero dizer uma coisa para você que eu tenho certeza que vai acontecer. Você vai se casar, você vai ser mãe. Você entende, Bilu? Você vai formar uma família, você vai fazer pessoas felizes, muita gente feliz. Eu
eu seguirei também a minha missão. É outra, é no espiritual. Estarei ajudando pessoas por aqui, pessoas aí neste plano. Terei também essa permissão. Já fui informado pelos espíritos superiores a mim, na hierarquia da luz. Existe a hierarquia da luz, os mestres que nós chamamos. E eles já disseram a mim que eu tenho muita coisa a realizar. Só não comecei ainda, porque você não tem permitido que eu comece, Bilu. Eu sei que não é por mal, é por ignorância. E é uma ignorância da qual você não tem culpa. Essa ignorância pertence a todos os que estão no seu plano, onde eu estive. É uma ignorância de querermos que as pessoas sejam nossas eternamente. E a primeira coisa que eu aprendi, quando eu também lamentava sua falta desse lado de cá, é de que ninguém é de ninguém. Nós somos livres. O Supremo Criador de todo o universo, a luz maior, que é Deus, criou-nos com o fenômeno da unicidade. Cada ser é único, cada ser é um só, para ser e fazer aquilo que ele tem que fazer. Você entende? Cada um é cada um, com a sua missão, e você tem a sua. Ao fazer isso, significará para mim que eu também terei plena liberdade de ir cada vez mais ao encontro da luz. Bilu, eu te amo e digo isso da eternidade. E é por tanto te amar que eu preciso que você seja aí o que nasceu para ser. Se abra para o mundo e para as pessoas. Aqui do outro lado do mistério, Bilu, eu estarei velando por você. Creia nisso. Eu te amo. Viva a tua vida, seja feliz e eu terei muita paz. De repente, a Fátima de novo fez e voltou a falar comigo. Quando ela disse então, eu percebi que já não era mais o Carlos que estava ali. E eu agradeci demais por ela ter feito tudo o que ela fez. Perguntei se ela se lembrava de alguma coisa. Ela disse que absolutamente nada. Durante aquele tempo, ela esteve ausente de alguma forma, que eu não consigo explicar como. Apenas, ela me disse que havia aberto aquele canal para que o Carlos falasse diretamente comigo. E eu não tive dúvida de que era o Carlos, porque jamais eu havia comentado lá no ambiente do hospital, com ela, ou com quem quer que seja, que eu era chamada de Bilu por ele. Era uma coisa íntima. Gente da minha família não sabia. Gente da minha família, talvez a minha mãe. Porque quando ele me chamava de Bilu, era exatamente naqueles momentos que vocês estão me entendendo, a sós, assim, entre quatro paredes. Eu tive certeza absoluta de que aquele contato foi mesmo com Carlos. E eu, antes da minha mãe chegar do supermercado, me levantei. Eu estava deitada, eu me levantei. Fui fazer um café para minha visitante, a Fátima. Um verdadeiro anjo na minha vida. Servi para ela umas rosquinhas que a mamãe havia feito e que eu não comia havia muito tempo. Comi. Como eu estava muito fraca, só consegui comer uma das rosquinhas. Mas foi a partir daquele dia que eu voltei a me alimentar e a ter a minha vida de volta. Quando a minha mãe voltou do supermercado, coisa de mais ou menos ainda 1 hora depois, ela me encontrou de um jeito que ela ficou espantada. A mamãe falou: "O que foi?" "Que foi como, mãe?" "Você está diferente. Você está muito diferente, filha." Eu abracei a Fátima e disse para ela que realmente eu estava mudada. E foi a partir daquele momento que eu retomei a minha vida. Fátima passou a ser a minha amiga querida. Não teve mais contato do Carlos comigo. Ele dissera a mim que aquele seria o único contato nosso. Eu tinha escutado isso dele, mas foi mais do que o suficiente para que eu retomasse com força e com vida tudo o que eu tinha que viver
aqui nesse mundo de meu Deus. Voltei para a faculdade, completei os meus estudos no direito, me formei bacharel em direito, prestei o exame da ordem, passei. Acabei sendo admitida lá no escritório onde ele trabalhava, o Carlos. No mesmo escritório. E foi lá que eu conheci um outro advogado, de nome Evandro. E precisamente, 3 anos após a morte do Carlos, eu entrei na igreja para me casar com o Evandro. E tal qual ele já havia me dito antes, tive ao lado do Evandro um lindíssimo casal de filhos. A Fátima, além de ter sido madrinha no meu casamento, ela é a madrinha da minha filha, Alice, a minha primeira menina. Depois é que eu tive o Gustavo, o meu segundo filho. Estou aqui hoje contando essa história porque ela é real, verdadeira. E quem sabe através dela eu possa estar ajudando alguém que está na sua sintonia e vivendo talvez um problema como este que eu vivi. Ficarei imensamente feliz e agradecido a Deus se eu conseguir esse meu intento. Vou ficar aguardando as opiniões de vocês a partir de agora.